Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse aqui é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda brasileira e acima de tudo paulistana, uma das integrantes aí da chamada Vanguarda Paulistana, ou da Lira Paulistana, que ficou famosa ali pelo Teatro Lira Paulistana, uma banda aí que unia o bom gosto pela música instrumental brasileira, música clássica também, com humor, e humor de fina ironia. Falando do Premeditando Break, que depois passou a se chamar apenas Premê. E em 2017 foi lançado pelo Sesc uma iniciativa muito louvável, da qual eu agradeço muito ao Sesc. Foi lançado a Caixa Premê, Caixinha do Premê. Aqui. Então, tem até aqui críticas ácidas, realmente. Isso a gente tem mesmo. 7 CDs, um livreto, dois pôsteres. Aqui esse lado para cima. E tem até aqui é um formato de uma caixinha mesmo. Colabore com os músicos. Tá aqui ainda. Então, o que temos aqui? Vamos abrir a caixa aqui. Primeiro a gente vai ter aqui, como se fala aqui na embalagem, dois pôsteres. Aqui com desenhos aqui do primeiro álbum da banda, se não me engano. E aqui também uma foto deles. Aqui essa caixa homenageia os 40 anos da banda. Aqui, ó, Premê 40 anos. Tem também um livreto muito informativo, excelente aqui, que dá uma boa pincelada na carreira musical deles. Tem várias fotos aqui também. Aqui uma da primeira formação aqui da banda. Quem se destacava mais aqui no primeiro, que eram os compositores mais prolíficos, era aqui o Vandy Doratiotto, que está aqui, e o Mário Manga, que está aqui. Temos ainda o Klaus Petersen, que era considerado o galã da banda. Aqui ele ficou bem no meio aqui das duas páginas, o Igor Lindmaues, que participava esporadicamente, foi membro fundador, mas não participava nem sempre, de vez em quando aparecia, e o A. Marcelo Galbetti, aqui nessa ponta. Houve outras mudanças aqui na formação. Depois aparece aqui um quarteto aqui, já em 2017. O Vandes Doratiotto, o Mário Manga, o A. Marcelo Galbetti, o Klaus Petersen, aqui. A. Marcelo Galbetti, o Vandes Doratiotto, aqui. Mário Manga, Klaus Petersen, aqui. Conta bem a história deles, fala de cada um. Aqui está no pôster aqui também essa figura aqui. Fala de cada um dos CDs que estão presentes aqui. Vou passar um pouco mais rápido, senão a gente vai ficar até amanhã aqui mostrando ao vivo aqui. Tem até uma ironia. Toca Raul, uma baratinha aqui. Então, aqui o livreto e acompanhando, claro, os CDs, os álbuns. Temos 5 álbuns de estúdio, um ao vivo e um de raridades. Então, o Premeditando Break começou em 76, na verdade 77 mais ou menos, lá na Escola de Comunicação e Artes da USP, por alunos que não se destacavam pelo virtuosismo, pelo menos pelo pensamento rápido, pelo gosto pelo bom humor, pelo amor à música também. Mas lançamento mesmo só em 1980. Foi lançado um compacto da banda, que era o Destino aqui, assim, o que não era
Frevura, se eu não me engano, de um lado, frevo só, frevo, e Empada Molotov do outro. Então esse nome já diz muita coisa. Tem aqui o... ver se eu consigo achar aqui a capa do compacto. Em algum lugar aqui tem. Resta saber aonde está. Eu acredito que eu não vou achar agora aqui, infelizmente. Então também a gente vai ficar muito tempo aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou falar dos 7 CDs que temos aqui. Aqui tem, mais ou menos dá pra ver aqui, os dois compactos que eles lançaram. Esse aqui é o que tem o frevo, que é uma música instrumental no lado A, e a hilariante Empada Molotov no lado B. Então essas duas canções aqui não entraram no álbum de estreia da banda, mas foram resgatadas no álbum de raridades que eu vou falar dentro em breve. E então, só em 1981, aí sim, foi lançado o primeiro álbum deles, Premeditando Break, um álbum homônimo, lançado por uma gravadora independente. Aqui os delinquentes aqui. Tem aqui também um livreto com as músicas aqui, com as letras. Não dá para falar de tudo, mas vamos falar aqui os destaques das principais canções aqui. Conflito de Gerações. Essa música eu gosto bastante, que fala aqui o ponto de vista de um pai sobre o filho que pensa que sabe tudo na vida, mas não consegue ganhar um real. Essa música eu tenho um apreço por ela, porque eu conheço uma pessoa exatamente assim. Um conhecido meu que se formou em Direito, vive com a mãe, não trabalha, tem fórmula para ganhar de tudo quanto é tipo de dinheiro, mas nunca ganhou um real que não fosse de mesada até hoje. Isso já está com uns 50 anos de idade já. Então o conflito de gerações fala mais ou menos sobre isso. O pai lamentando que o filho pensa que sabe tudo da vida, mas não consegue ganhar, não consegue nem sustentar e depende dele para viver. Brigando na Lua, que é um clássico do Premeditando Break também, que é narra o encontro do narrador da canção com ETs. Ele foi abduzido e foi lá para a Lua e brigou com os ETs na Lua. E durante apresentações em shows ele simulava briga na Lua, briga em baixa gravidade, com gravidade quase zero. Então era briga em câmera lenta. E aqui nessa briga na Lua, depois que o rapaz volta para a Terra, ele conta a história para a tia dele, que não acredita, chama a polícia, e daí somos apresentados no final da música a um policial chamado Denilson, que apareceria em outras músicas aqui do Premeditando Break. Então eles tinham uma certa mania em criar alguns personagens que se repetiam em algumas músicas, e o Denilson, policial, é um deles, que aparece aqui em Briga na Lua. Temos aqui Marcha da Kombi, que é uma das minhas preferidas também, que é narrando aqui as peripécias, as desventuras, na verdade, de um cidadão que comprou uma Kombi 66 de um japonês, que ela é viciada, só vai pro Ceasa. Ele fala que só Ceasa, faz um mês que eu não consigo voltar para casa, que a Kombi só quer saber ir pro Ceasa, não quer saber de ir para outro lugar. Temos aqui Feijoada Total, também, que é bem escatológico, também, que narra desde a matança do porco até vamos falar assim, a expulsão final do aparelho digestivo, dos restos da feijoada, em todos os detalhes aqui. Depois a faixa Nunca, também é música muito ligada à música brega, é uma sátira que é música brega, que também aparece um outro personagem que apareceria recorrentemente em outras músicas, é o James Blanger, que é um místico que faz chover, segundo eles dizem aqui. Fim de Semana, que é quase
uma ancestral de Nós Vamos Invadir Sua Praia, do Traje a Rigor, que também fala aqui sobre farofeiros aqui que atacam as praias no final de semana. Então esse aqui disco, musicalmente também temos 3 músicas instrumentais de samba e principalmente choro. Chorinho é um gênero musical muito apreciado pelos integrantes da banda. Então, dos álbuns aqui de estúdio, dos 5 álbuns de estúdio, esse aqui que é o primeiro, 1981, é o mais ligado à chamada vanguarda paulistana. É o que tem mais, assim, cara de vanguarda paulistana. Em especial Itamar Assunção. Daí, em 1983, vem o que para mim é a grande obra-prima deles, Quase Lindo. Aqui temos músicas antológicas, como a que abre o disco. A que abre o disco é uma música que ficou conhecida nacionalmente, porque ela foi incluída na trilha da novela Guerra dos Sexos, isso em 83, que é a eterna São Paulo, São Paulo. Essa música tira um sarro também em músicas da Broadway como New York, New York. É bem estilo New York, New York, inclusive. E faz um paralelo das coisas que a gente vê em São Paulo, que é uma cidade que eu adoro, apesar de ela ter todos os problemas do mundo. Mas eu sou apaixonado por São Paulo, mas aqui dá bastante risada aqui com o que eles narram aqui, o que a gente vê nas ruas de São Paulo. Como fala que a japonesa loura nordestina Moura, pardais, baratas, ratos na rota de São Paulo, e para você, criança, muita diversão e poluição, tomar um banho no, Rio, no Tietê ou ver TV. E depois aqui também eles tem uma hora que eles embalam aqui e falam vários bairros de São Paulo, começa com Chora Menino, Carandiru, Mandaqui, Vila Sônia, Vila Ema, Vila Alpina, Vila Carrão, Morumbi, Pari, Ermelino Matarazzo, Emboimirim, Penha, Lapa, Sé, e por aí, depois que vem Pirituba, Jabaquara, Tucuruvi, Tatuapé. Mas tem outros bairros aí que eu esqueci de falar. Mas é a música mais conhecida do Premeditando Break. Aqui é que abre esse álbum aqui. Depois vem outro clássico também, que é Lava Rápido, também com uma letra criticando de maneira bem humorada aí a pressa que impera na cidade de São Paulo, entre os paulistanos. Aqui tanta gente que sai do trabalho para estudar à noite, que não tem tempo de voltar para casa tomar banho. E sabendo disso, então, foi criado um lava rápido de gente. Bem interessante. Paixão nas Alturas também, essa começa quase com um folk progressivo aqui, até com uma flauta meio medieval aqui, mas aqui narra também um urubu que se apaixona por uma asa delta. Você tem essas coisas inusitadas também nas letras aqui do Premeditando Break. Quase Lindo, que é a faixa título, nos apresenta outro personagem, que é o Laurindo, aqui também, como fala, que se julga muito feio, mas como diz aqui, calma Laurindo, você é gente, você é quase lindo. Tem uma versão instrumental de Marcha Turca, outro instrumental Choro do Manga, um chorinho também. Saudosa Maluca, mas que não é um samba aqui, que é mais um tema mais de rock, que também o narrador aqui é apaixonado por uma moça bem roqueira aqui, o que não era muito comum na época. Ainda temos aqui Relação Cabreira, que até ele fala que eles dedicam isso aqui ao pessoal do interior, porque quem é do interior, quem vem do interior, como é o meu caso, sabe bem a relação entre crianças, ou adolescentes, na verdade, já estão começando aí a descobrir sexualidade com cabras, se é que vocês me entendem. E temos aqui a última faixa, também que eu adoro, Mascando Clichê, que aqui eles enumeram e fileiram aqui um monte de palavras em inglês, meio sem sentido, mas também para criticar essa mania que hoje em dia está insuportável, eu diria, que o brasileiro tem de encaixar um monte de palavras em inglês numa frase, numa conversa, sendo que muitas delas não tem necessidade nenhuma. Eu tenho um certo embrulho de estômago toda vez que eu ouço alguém falar a palavra budget. Não, porque o budget estava apertado. Que budget? É orçamento, verba. Ou approach, outra palavra também que me dá embrulho de estômago. É abordagem. Que approach o quê? E isso fez com que
o Premeditando Break fosse contratado. Esse aqui é um disco ainda gravado de maneira independente, mas que chegou a vender 30 mil cópias. Vejam vocês. Isso fez com que eles fossem contratados por uma gravadora grande e ter uma produção bem mais requintada. E o resultado disso vem em 85, um álbum O Melhor dos Iguais. Aqui produzido por ninguém menos que Lulu Santos. Pode parecer uma mistura meio esquisita, mas o Lulu saiu bem na produção aqui. Apesar de que o álbum aqui eu já acho que ele não tem a espontaneidade dos dois primeiros. Principalmente na sonoridade, enquanto as letras estão muito afiadas aqui, mas a sonoridade eles perdem um pouco aquela improvisação de choro que eles tinham, de samba, e fica muito mais roqueiro. O que eles, apesar de que eles gostavam de rock, mas não dominavam completamente esse idioma musical. Era bom mais quando eles faziam as misturas deles. Mas, em todo caso, o Melhor dos Iguais teve uma boa produção, teve participações mais do que especiais aqui. Temos aqui, por exemplo, Trampo Joia é o contrário do Conflito de Gerações do primeiro álbum. Enquanto que o primeiro álbum era a música era narrada pelo ponto de vista do pai, do filho folgado, aqui o filho folgado narrando o ponto de vista dele, falando que o pai é um careta, que não quer dar dinheiro para ele. Ele também se acha cidadão aqui. Depois nós temos Carrão de Gás, Tração nas Quatro, depois que é mais roqueira. E fechando o disco, Carrão de Gás, Tração nas Duas, que é mais acústica. Mas também aqui falando aqui de uma mania que na década de 80 era muito comum, não sei, acho que hoje não é tão comum. Que eram carros movidos a botijão de gás. Inclusive táxi, quase todos os táxis naquela época eram movidos a botijão de gás. Abrigo Nuclear, também que é uma crítica à paranoia nuclear da década de 80. Para se ter uma ideia, naquela época eram comuns filmes como Day After, O Dia Seguinte, que tratava sobre o que aconteceria depois de uma guerra nuclear. Inclusive aqui no Brasil a expressão Day After virou sinônimo de ressaca. Quando alguém bebia muito, exagerava na bebida, o dia seguinte era o Day After. Daí que a pessoa estava toda escangalhada. Mas então você tinha essa paranoia nuclear aqui, de guerra nuclear, e abrigo nuclear tem a ver com isso. Temos também aqui Jacaré Também é Gente, que também fala aqui sobre um jacaré entediado lá no Pantanal, que ele quer mais é virar bolsa de madame e sair daquela pasmaceira. Também bem irônico. A música Bem Brasil, que começa também com um estilo de canto gregoriano, mas depois cai num puro sambão. Aqui dizendo aqui, mostrando aqui que desde 1500, aqui começa com o Pero Vaz de Caminha, detalhando aqui a carta dele. Desde aquela época o Brasil só é aproveitado por espertalhões. Isso é uma coisa que a gente já viu isso com Chico Buarque também, mas aqui de um modo muito mais brincalhão. E tem a participação do Caetano Veloso nessa música aqui. O grande destaque do disco, a que ficou mais conhecida, Lua de Mel. Na verdade é Lua de Mel em Cubatão, deveria ser, porque é o que fala aqui. Na época, na década de 80, Cubatão foi considerada a cidade mais poluída do planeta Terra. Era um comum caso de má formação de fetos, abortos espontâneos, crianças nascendo sem cérebro ali, devido aos altíssimos índices de poluição. Então eles fazem aqui uma sacanagem também com a cidade, falando aqui de um casal que vai passar a lua de mel justamente em Cubatão. E na época o então prefeito de Cubatão ficou tão indignado que chegou a pensar em processar a banda, mas desistiu porque realmente ele viu que não tinha argumentos suficientes para isso. E também outra bem famosa aqui é Balão Trágico. Também essa aqui é muito ácida, a crítica aqui é muito ácida, que fala sobre uma criança que mora na favela, que brinca com ratos, com baratas e no meio de tiroteio, que é um trocadilho com um balão mágico, que era, inclusive a menina que canta, que é uma menina que canta, eles conseguiram achar uma menina com uma voz que lembra razoavelmente a da Simone, aqui, que era a principal cantora do Balão Mágico. E aqui no Balão Trágico, a cantoria dela é interrompida por um tiroteio e aparece no fim o Denilson aqui.
É como se ele fosse responsável por ter, por bala perdida, ter matado a menina que estava cantando aqui. Então até o superior dele fala para ele cantar no lugar dela, já que por causa da besteira que ele fez. Só que esse álbum aqui não vendeu tanto quanto a gravadora esperava. O Quase Lindo vendeu 30 mil cópias, isso aqui não passou de 7.500. Mas eles ainda tiveram outra chance com essa gravadora em 86 com esse aqui. Grande coisa. Aqui. E temos também, todos têm um encarte aqui. Nesse álbum aqui, eles estão, em termos de letras, mais afiados do que nunca. Musicalmente, que eu acho que fica um pouco pasteurizado aqui. Mas você tem aqui uma música que dá muita treta hoje em dia, que é Pode Vir Crente Que Eu Estou Fervendo, que é uma crítica ao fanatismo religioso. Hoje em dia isso aqui é dar uma guerra santa quase. Temos ainda muitas músicas aqui referentes a sexo ou sexualidade, que é o caso de Rubens. Rubens, você parece a pessoa que está falando a música, o personagem da música, parece no início está falando com uma mulher, mas não, ele está falando com um homem, que é o Rubens. Então, mas no fim, de maneira bem corajosa, eles defendem aqui, eles falam que parece que dá pé esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. No fim, eles não, é uma música anti-homofóbica, acima de tudo. Temos também Império dos Sentidos, que também fala isso aqui sobre uma homenagem a Trois, um triângulo amoroso aqui. Espinha, consequência óbvia de adolescentes que passam muito tempo ali no banheiro, já que vocês me entendem. Então fala justamente sobre isso também. Temos aqui Filo Porque Quilo. Aqui eles pegando no pé do então prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, que sempre foi um notório inimigo do rock. Eu não lembro, não sei se quando ele era prefeito, o governador de São Paulo, lá na década de 50, ele proibiu bailes de rock and roll na época, sob a alegação que eram imorais e indecentes. Olha a cabeça do cidadão. Temos aqui uma versão mais roqueira de Pinga com Limão, que apareceu no segundo compacto deles, que eu esqueci de falar, foi lançado em 82, que tem o Destino Quis Assim, Lencinho, que é uma valsinha, também com letra engraçadinha, e Pinga com Limão, que é uma versão de uma canção do Alvarenga e Ranchinho. E depois temos aqui uma música mais experimental, que é Premê, que praticamente é o único disco deles que não tem nenhum tema instrumental de estúdio. Depois disso eles foram dispensados pela gravadora, ficaram 5 anos sem gravar. Em 1991 veio Alegria dos Homens. Aqui um disco que eu acho melhor do que os dois anteriores. Você tem aqui ótimas versões de canções. Temos aqui uma versão punk para Honda, do Paulo Vanzolini. Grandes membros aqui, uma homenagem aos mestres da música clássica, como ele fala aqui, de Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovsky, mas no meio de um samba. Rápido Vigário também aqui, meio que um tecnofunk aqui, um funk eletrônico de um padre também contando que as agruras, que as barbaridades que a religião fez aqui no Brasil também, desde que foi descoberto. Depois temos ainda aqui Father, que é uma versão é inspirada em Mother, do John Lennon. Aqui. Falam demais aqui. Essa aqui seria a trilha sonora de hoje em dia. Todo mundo fala demais aqui. Políticos falam demais, jornalistas falam demais, intelectuais falam, todo mundo fala demais aqui. Ainda temos aqui a música O Tiro Místico, onde se juntam o Denilson de novo e o James Blanger aqui. Também é uma coisa bem engraçada, dois personagens completamente opostos aqui na mesma música. E temos aqui também uma versão acachapante de América, lá do musical West Side Story, do Leonard Bernstein. Aqui tem a parte orquestral pomposa, mas convivendo com um cavaquinho.
É uma coisa estupefaciente aqui, essa versão de América, tão boa quanto a do The Nice aqui. E por fim, uma música experimental aqui, só tem barulhos de portas abrindo e fechando, mas o nome, o título da canção já diz a que veio. Feche a porta da direita com muito cuidado. Bem autoexplicativo esse título. Então, depois disso, esse foi o último álbum de estúdio que eles gravaram. Mas em 1996, eles gravaram aqui um disco ao vivo. Se eu não me engano, foi Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo. E aqui eles têm algumas músicas de todos os discos. Temos aqui do primeiro disco, a gente vai ter, por exemplo, Marana, que é um instrumental. Acho que Brigando na Lua tem, não, Brigando na Lua não tem. Temos aqui também, do primeiro disco, acho que só tem Marana. Do segundo disco a gente vai ter São Paulo, evidentemente, Quase Lindo, também. E Lava Rápido, tá aqui também. Do terceiro disco a gente vai ter Lua de Mel, com certeza uma das músicas mais famosas dele. Do quarto disco, deixa eu dar uma olhada aqui. No quarto disco me parece que não tem nenhuma. Acredito que não tem do grande coisa, não tem nenhuma aqui. Não, tem Rubens. Tem Rubens, desculpe. Do último disco, a gente vai ter também aqui Grandes Membros. E temos algumas versões, algumas covers aqui que eles fazem. Duas ótimas covers. A gente vai ter aqui na verdade tem uma cover de Brasileirinho, aquele samba aquele choro famoso do Valdir Azevedo. Tem Lowland Lullaby, que é a música de jazz também, do Little Bird. Ainda temos essas duas aqui, para mim são excelentes também, as versões aqui. Uma versão de instrumental de Killing Me Softly with This Song no cavaquinho. Também ficou maravilhoso, cavaquinho e pandeiro. Aquela música dos Fuji, na verdade a música ficou conhecida primeiro com a Roberta Fleck lá em 73 e foi resgatada pelos Fugees em 96. Mas na verdade essa música a primeira versão não é da Roberta Fleck. Um ano antes, 72, ela foi lançada por uma cantora chamada Laurie Lieberman e essa foi a primeira versão gravada de Killing Me Softly. E outra uma versão quase a capela de Give It Away do Red Hot Chili Peppers. Aqui um entrelaçamento vocal que deu muito certo. E aqui dá para ver que a plateia fica bem animada aqui. Temos também aqui Coração de Jacaré em ritmo de reggae, aquela marchinha carnavalesca em ritmo de reggae aqui. Então é um disco bem interessante também. E por fim, um disco de raridades, Como Vencer na Vida Fazendo Música Estranha, volume 7. Então aqui que a gente vai ter as músicas dos compactos. Lembrando, o primeiro compacto é Frevo. Frevura, na verdade. Não, Frevo mesmo. Chama. E no lado A, e Empada Molotov do lado B. Empada Molotov também é muito hilariante. Aqui é um cliente se queixando com o dono do bar, que é um português, sobre uma empada que ele foi vendido, que foi uma empada que acabou com a flora intestinal dele. Então tem aqui várias tiradas geniais, que ele quase tomou até cicuta para aplacar a dor. E fala que não finge que não sabe o telefone da Sunab. Sunab na época era uma autarquia do governo federal que ficava vigiando aí, como se fosse a vigilância sanitária hoje em dia. Ainda temos aqui a gravação mais antiga do Premeditando o Break, que é o drama de Angélica, de 79, mas que tinha ficado inédito até então. Temos músicas aqui que ficaram de fora de discos, como que a censura pegou no pé, como o caso de Zuleika e Gaspar, um casal que se detestava, mas não se largava também. Casa de Massagem também, que é uma música também com uma letra bem sacana. Temos aqui as duas músicas do segundo e último compacto, que é o Destino Assim o Quis, Lencinho, e Pinga com Limão. Aqui é uma versão original de Pinga com Limão, que é uma música do Alvarenga e Ranchinho. E temos aqui algumas músicas gravadas especialmente para esse álbum aqui em 2017, que é o caso de Frevura,
A Balada de James Blanger, ele reaparece aqui, o místico que faz chover. Festival de Bolachadas, Valsa Didática e uma versão debochadíssima de Filme Triste, lá da Jovem Guarda também. Então, eu gostaria de parabenizar o Sesc pela excelente iniciativa aqui da caixinha do Premê, essa daqui. O vídeo deu mais de meia hora, lamento, tentei condensar aqui, mas era muita coisa para ser mostrada, mas valeu a pena. E lembro vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui, vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!